se humilhe a Jesus, dê o seu máximo, viva a palavra, agradeça a Ele, seja grato, porque senão não adianta de nada esse trabalho todinho, de nada. Se ficar soberbo, desobediente, né? Se brigar, contender, não vai estar glorificando a Jesus. Tem muita gente trabalhando mais do que a gente aí e para nada, né? Porque desobedece, não glorifica a Jesus, que Jesus quer ser glorificado aonde quer que a pessoa vá. É só em igreja, na reunião não. A pessoa só vive aqui. Amém? Agradeça Ele aí, feche seu olho, de joelhos, se ajoelhe se puder se ajoelhar. Agradeça por este mês, por você ser um sobrevivente, né? Você é sobrevivente. E Ele promete, é promessa dele, todo aquele que se largar o pecado, se arrepender, se humilhar aos pés dele, Ele vai aperfeiçoando, vai dando uma oportunidade, vai, e esteja já pronto, porque qualquer momento vem um arrebatamento, né? Qualquer momento estão partindo aí, como uma viagem, está indo, de uma hora para outra a gente está indo, não dá tempo de preparar a mala, não dá tempo de fazer nada, fica tudo para trás, ou no arrebatamento, ou a pessoa morre, né? Sei lá, do coração, alguma coisa. Então, agradeça a Ele por poupar a sua vida e interceda pelo próximo, lógico, né? Oh, Colossenses, Jesus é meu eterno Redentor, seu sangue. Colossenses 2:6, carta que o Espírito Santo escreveu à igreja em Colossenses, né? Capítulo 2, versículo 6. Espírito Santo, eis-me aqui, fala ao nosso coração, nos alimenta com a eternidade, com a tua misericórdia, a tua graça, Senhor. Coloca o dom do arrependimento, da confissão, do reconhecimento dos erros, do conserto, da humildade em nossos corações, da fé, para te agradar, meu Senhor. Portanto, assim como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai. Diga glória a Deus, né? E glorifica Ele, porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus Altíssimo. Arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como foste ensinados, abundando em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Porque nele, né, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e tendes a vossa plenitude nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também fostes circuncidados, não circuncidados com a circuncisão não feita por mãos, no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós, quando estavas mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-os todos os delitos, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando-a na cruz.
e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. E tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. E glorifica mais uma vez a palavra viva, que é o Filho do Altíssimo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olhe para cá. Assim como recebeste Cristo Jesus, também assim nele andai, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé. Então ele manda a pessoa se edificar em Cristo, do jeito que ela recebeu a Cristo, se edificar mais ainda e continuar andando como ele andou, fazendo as mesmas obras. Ou seja, no dia que ela aceitou, no dia que ele livrou ela da morte, no dia que ela fez um pacto, uma aliança, ela tem que estar com esse mesmo sentimento todos os dias da vida da pessoa. Assim como ela fez a aliança, o pacto, e Deus livrou ela da morte, do sofrimento, não livrou na hora ali? A pessoa sentiu. Ali ela está santificada, aí, mas só que depois, ali o nome dela está escrito no livro da vida, mas depois ela não vive como Cristo vive, ela não obedece a palavra, o nome é apagado, tá? Do livro da vida, lógico, está em rebelião. Então ele manda a pessoa andar com o mesmo sentimento que ela aceitou a Cristo, com humildade, com arrependimento, todos os dias da vida da pessoa. O que acontece é que muitos aceitam Cristo mesmo, até de coração ali, são santificados na hora, mas depois largam, começa a ficar soberbo, começa a desobedecer, então é apagado o nome do livro da vida. Então ele manda se edificar, arraigado nele, andar como ele andou, todos os dias perseverando. E muitos têm desviado disso aí, né? Do propósito, lógico, muitos têm desviado. Aí ele diz, porque Cristo, ele habita nele todo o poder da divindade, ou seja, ele é divino, é Deus. No anjo não habita todo o poder da divindade, habita o poder divino, não é isso? Uma parte do poder divino habita no anjo, no arcanjo Miguel, no Gabriel, né? Uma grande parte, né? Que ele é um dos anjos, dos arcanjos poderosos do céu. Mas não é todo o poder, e nunca será, lógico que Deus é ilimitado, né? O poder pertence a ele. Mas Jesus, todo o poder habita nele. Então, essa palavra nos fala da divindade dele, que ele é Deus, ele é divino. Todo o poder divino pertence a ele. Então eu tenho que ser amigo dele. É perigoso eu ser inimigo. Por que é perigoso? Vai olhar o lago de fogo eternamente queimando dentro do lago, hein? Não é bom? Então é melhor ser amigo de Jesus. Jesus é sério. Ele tem todo o poder, não pode ser desprezado. Eu estava vendo até um testemunho sobre desenho, né? Desenhos animados. Aí o super-herói, né? Tudo isso aí é idolatria, ó. A criança quer ser igual um super-herói, né? Ali quer ser igual ao Batman, que é um morcego, príncipe das trevas, que é Satanás. Ela passa a idolatrar o boneco. Ela quer ser, ela passa a idolatrar. Você está percebendo como é o negócio? É? No lugar dela idolatrar, Deus vai estar idolatrando quem?
um boneco, que ela quer ser igual ao boneco. Todos já passaram por isso. Outros estão passando, não se libertam. Mas a verdade é que é idólatra, é idolatria. A pessoa está confiando no boneco, está querendo ser ele, ama ele. É assim. Ou seja, já aprende a criança na idolatria desde pequeno, numa boneca. E tira o foco de quem aprenda isso, entenda. Não é nada por acaso não. Tudo neste mundo é maligno ali. Não é tudo para fazer, agir, é tudo contrário à palavra de Deus. Nada é feito de acordo com a palavra não. Porque quem governa é Satanás. Ele é rebelde, ele é contrário. Tudo que ele vai fazer, tudo que vai inventar, é tudo para tirar a atenção da pessoa, que é para a pessoa buscar Deus e buscar alguma coisa lá, seja o que for. Um entretenimento, seja lá o que for. A pessoa deixar de buscar Deus, de adorar Jesus, de conhecer a divindade de Jesus, para se entreter com boneco, se entreter com festa, seja o que for, ir atrás de outra coisa. Ele faz isso. E a Bíblia diz que Jesus é Deus, todo o poder divino pertence a Ele, está nele. E Ele tem que ser adorado. A pessoa não está faz Jesus é de empregado. Isso é um absurdo. Está na hora da pessoa abrir os olhos. Você vai fazer o governador de seu empregado? Vai chegar lá, ei Camilo Santana, vem cá, faz isso aqui para mim. Você nem entra para falar com ele. Nem entra. Nem entra uma autoridade, um juiz. Nem entra para falar. Quando a gente chega lá, dá ordem para ele mandar fazer. Achar que tem o direito. Eu tenho direito. Chega lá, for falar para o juiz dá voz de prisão por desacato. Mas a Deus, a Jesus, a pessoa quer fazer de empregado, quer fazer de Jesus um parceiro. E Satanás é que está por trás disso aí. Ele que incita as pessoas a desprezar Jesus aí, nesse sentido, porque ele sabe onde é que vai parar esse negócio. Ele sabe que é lago de fogo. Quem diz respeitar o Senhor, quem não der a honra que é devida a dar a Ele. A gente der toda a honra a Ele, ama Ele de todo o corpo ao Espírito, que a Bíblia existe, que Ele existe, ainda Ele é mais digno mais ainda. Você está entendendo? Ele é mais digno demais ainda. Eu, pecador, inspirado pelo Espírito Santo, ali, lavado pelo sangue, inspirado na hora, louvando, engrandecendo a Ele, isso não é nada do que Ele merece. Um anjo, um serafim louvando a Ele ainda não é o que Ele merece. Ele merece muito mais. Ele é todo poderoso, é belo, divino, bonito, tudo. Você pode imaginar. Olhe para cá. Aí a pessoa aí, pecadora, quer fazer Deus de empregado, despreza a Deus. Isso é Satanás que está por trás, induzindo a pessoa e a pessoa se unindo a ele, as duas coisas. Tem que conversar com a pessoa direita, abrir os olhos dela e orar, lógico. Mas também tem uma parte da pessoa e é o bicho que está por trás, tem que repreender Satanás. É ele que faz. Todos nós não dá o valor que podemos dar, não é nem devido, né, a Deus, que podemos dar ao nosso máximo. E o valor devido a Ele a gente não pode dar. Ninguém pode dar. Você vai agradar uma pessoa que tem tudo, que Ele é tudo. Se a alegria vem dele, a felicidade Ele é tudo, e Ele tem para criar e se divertir com a criação dele, amar quanto o que Ele quiser, inventar o que Ele desejar. Como tem criaturas no céu que a gente nem imagina, belezas,
E em outros cantos por aí, né? Quem sabe? Ninguém sabe. O céu é infinito. Realmente nós não somos dignos de nada. E a pessoa não quer dar nem o máximo dela, meu amigo, aí eu vou dizer, viu? Está perdido o negócio. Não esmoreçam. Não esmoreçam, que cansa, lógico. Mas não pode esmorecer, tem que andar todo dia na fé, sabendo que almas estão partindo sem salvação, outras com salvação. Quem salva é Cristo. O trabalho da igreja é orar, é louvar, ser grato, é santificar, se humilhar para ver se a sua alma é salva e de mais outro. Eu quero salvar, quem salva é Jesus. Você tem que guardar primeiro a sua. Você guarda a sua, você ganhar a sua para Jesus é uma vitória. A primeira alma ganha é a nossa, lógico, né? Como é que eu vou ganhar alma para Deus se nem a minha está ganhando? Então a primeira alma que eu tenho que ganhar é a minha. Eu ganhando a minha alma está suficiente. Está assim. Uma alma para Jesus é muito. Lógico que Ele quer que a pessoa ore e ganhe muitas almas. Ajude a Ele ganhar, digamos assim, ore, que esteja ali junto trabalhando com Ele. Entenda bem isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que é para relaxar, não. Eu estou dizendo que no mínimo a sua alma primeiro tem que ser ganha, guardada, para depois Ele lhe usar para ir atrás de outras. E se mantenha. Porque muitos aí ora pelos outros, Jesus vai, e aí a pessoa começa a desobedecer, não aguenta as retaliações, aí perde a sua alma. Não adianta isso. Jesus não quer isso. Por isso que Ele prepara primeiro a pessoa, para depois usar no evangelismo, usar em libertação, usar no hospital, para a pessoa não se perder. Muitos estão se perdendo porque não se preparam. Pensa que as coisas de Deus é brincadeira. Aí se perde mesmo, meu irmão. Satanás vem com gosto de furioso. Então a gente aprendeu que todo o poder está em quem? Jesus. Então Ele tem que ser amado, querido, desejado, idolatrado. Ele é Deus, os anjos fazem isso com Ele. Não é um favor não que a gente faz, não. Não é um favor não. Põe isso na sua cabeça. E outros que se revoltam contra Ele, além de não estarem andando corretamente, ainda se revoltam. Isso não vai, isso vai dar errado. Oramos por essas pessoas e por nós para não chegar a esse ponto. Ore até o fim. Não vai condenar ninguém não. Então tome cuidado. Amém? E Ele diz que nós temos a plenitude em Jesus, que Ele é o cabeça de todo principado e potestade. E havendo riscado o escrito da dívida contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando na cruz, e tendo despojado os principados e potestade, os exibiu publicamente, ao vitupério, a vergonha. Então ele fala aí que Jesus, Ele é a cabeça, ou seja, Ele está acima, é soberano a todo principado, potestade. Aí ele está falando dos espíritos das trevas, mas é como todo também, Lá em Hebreus ele fala que Ele é sobre todo. Principado é um príncipe, pode ser um príncipe de Deus ou um príncipe das trevas. Potestade é um demônio chefe, que pode ser um demônio chefe, é uma autoridade do mundo de escalonagem. São governos, principados. Potestade significa governos, significa superior, chefe, grande. Príncipes, potestade, hostes vão descendo até o soldado menor, hostes celestiais, hostes do inferno.
são governos que os anjos de Deus e os anjos, os que caíram, né, das trevas usam. Jesus, ele é o príncipe de Deus, príncipe do rei da terra. Então, e Satanás é o príncipe do mundo. É governo, príncipe, governo, governador, presidente, que governa. Diz que ele é o cabeça. Jesus está acima. A cabeça, né, acima do corpo. Aqui. Lá em Filipenses 2, 8, 9, 10 diz que ele é sobre, é acima a todo nome, poder, autoridade, príncipe que se nomeia no céu, que estão no céu, que estão na terra ou debaixo da terra. Jesus é sobre, está acima. Quem manda é Ele. Então, ou seja, lógico, né? A ideia do apóstolo Paulo aí, né? Inspirado pelo Espírito Santo. Toda a plenitude de Deus, o poder habita nele, ele é Deus, então ele está acima de todos. Se toda a divindade habita em Jesus, então ele é Deus. E se ele é divino, o resto, né, do mundo espiritual e físico está abaixo dele. E se está abaixo, significa que o governo vem da onde? A palavra vem lá do alto. A palavra vem do alto, não é isso? É assim, né? O governo fala uma coisa, o governo municipal, o governo estadual, o governo federal, o presidente, quem manda, que é o maior. Quando a ordem vem lá de cima, os outros têm que cumprir. Faz-se uma lei, quando a lei vem lá do Congresso, todos os outros poderes, os prefeitos, vereadores, deputados, estaduais, todos têm que cumprir. Juízes vêm cumprir a ordem que vem de cima, que eles estão embaixo. São autoridades, o juiz, o governador, mas está abaixo da autoridade do presidente, da Constituição. Quando eles fazem o que querem ali no seu município, mas quando o presidente, o Congresso, não, a ordem vem daqui, eles são obrigados a fazer. É assim. Então, quando a ordem vem lá dos céus, Jesus é toda a divindade do poder, a plenitude, a totalidade de poder que existe está em Jesus. Ele está acima de todos os governos espirituais humanos. Então, o custo é só ele falar. Falou, pronto. Demora é só ele falar. O custo é ele falar, ele mandar. Ele mandou, acabou-se. Ele está lá no trono, está lá olhando, está lá olhando, observando tudo. Quando ele disser isso, na mesma hora acontece. Ou no dia que ele mandar, né? Lógico, ele determina. O anjo vem com poder, ele dá poder ao anjo. Pode ir, ó, resolva lá. Pode ir. Os anjos ficam só aguardando a ordem dele. Ele deu a ordem e acabou-se. Ele falou ali, a palavra dele vai se cumprir e acabou-se. Talvez seja na mesma hora, dependendo do que for. Talvez seja amanhã ou depois. Um socorro que a igreja pede, na mesma hora ele viu o anjo, porque a igreja está sendo atacada pelos demônios. A orar com fé, com amor, sensibilizar o coração dele. Tem que sensibilizar o coração de Deus, sensibilizar o coração dele. Na mesma hora o anjo vem mais rápido que o pensamento. Ele envia o arcanjo Miguel. Dependendo da ocasião, envia o arcanjo Miguel. Senão ele mesmo vem. Que é uma honra, né? Imagina, é uma honra ter o Senhor aqui. É uma honra ele vir, ele sair de lá e vir. É uma honra, rapaz. Nos lugares mais altos, depois dele, ninguém não tem nada. Ele mesmo diz que não tem, ele está acima. E a gente tão pequeno, insignificante. Gente muito significante, mais ainda do que nós
por aí, em todos os cantos, pecador de todo jeito, se arrepende, clama, e ele vem no lugar mais humilde, um coração mais humilde. Ele passa todas as escalonagens de poder e autoridades e vem, como ele veio, se vestiu-se em corpo humano e recebeu o castigo, a humilhação. Isso é incompreensível, incompreensível para a mente humana. Isso é um amor tremendo. Temos que ser grato, muito grato. E ele está dizendo aí que ele veio. Nós tínhamos uma dívida com ele na sua lei, nas ordenanças, e ele rasgou essa dívida que nós tínhamos, que era a lei mosaica, né? A lei de Moisés. Aquelas ordenanças ele rasgou na cruz, inaugurando um novo período, o período da graça. Se a pessoa se arrepender e largar, ele vai dando força a ela, ele salva. Ficou mais fácil. Para isso ele recebeu, se vestiu do corpo pequeno, né? Corpo para a divindade dele. Pisou nesse chão aqui todo, recebeu nas humilhações, castigo, dor, lugar de todos, pecado, e perdoou, deu exemplo a ser seguido, perdoou. E na hora que ele entregou o espírito dele ao Pai, o espírito dele saiu chão abaixo. Oh glória! Saiu lá, ó, entrando nas rochas, passando e abalando tudo, né? Que o templo se fendeu, houve um grande terremoto, saiu abalando as estruturas da terra, descendo até o inferno. E lá chegou a morte, não pôde contê-lo, porque ele não tinha pecado. A morte só, o inferno só queima o pecado. O anjo vai para o inferno ali, né? No arrebatamento, ele não é queimado, porque ali a glória de Deus está sobre ele, ele não tem pecado. O inferno é para queimar o pecado, a rebelião. Quanto mais pecado, mais fogo. Chegou ali, nada poderiam fazer com ele. E ele, né, passou 3 dias lá, falou com Abraão, com Isaac, Jacó, com Moisés, com todos os santos que estavam do outro lado do abismo, do inferno, no paraíso fora a parte. Passou lá e foi lá, como o Davi disse: eu sei que ele me socorrerá, não deixará eu ver a corrupção, me livrará do Seol. Davi profetizou, né, no Salmo. E Jesus foi lá salvar o Davi, apesar que eles estavam, né, no paraíso, só que era no centro da terra, do outro lado do inferno, presos lá contra a sua vontade, que não podia ascender os céus por causa da morte. Mas como obedeceram a Deus, ficaram guardados no paraíso ali. E Jesus foi lá resgatar eles. Não era quem estava condenado, não, eram os que estavam lá, que tinham obedecido a Deus, tinham sido justificados pelo sangue do Cordeiro, né? Pelo sangue dos animais, e obedecer a Deus, Deus teve misericórdia. Que o sangue dos animais representava o sangue de Cristo. E chamou Satanás, e Satanás veio se rastejando igual uma lesma e pisou na cabeça dele, literalmente, e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Conquistou um corpo humano, lógico, porque ele já tinha esse poder, lógico, que ele que criou o inferno, né, ali, conquistou esse poder em forma humana, corpo humano, que já pertencia a ele, que ele que criou. Então é dono 2 vezes, espiritual e humano. Conquistou da forma humana, para ninguém falar nada. Conquistou ali com dor, com sofrimento, com oração, com humilhação, com cansaço. E o Pai exaltou as alturas por causa disso.
tomou, né? Encerrou o império da morte todo e tem poder para lavar quantos, né? Quantos se já chegarem a Ele, se arrependendo do pecado. Ele tem poder para lavar, manter limpos para agradar a Deus Pai e ter salvação e vida eterna. Quantos forem chegarem a Ele, se não se chegar, se não obedecer, se não se humilhar, não vai ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Se não obedecer ao Evangelho, se não se humilhar aos pés dele, se não andar como ele andou, se não suplicar o seu favor, se não se afastar do mundo, se não se afastar dessas coisas do mundo, do ódio, do rancor, da desobediência, se não glorificar Jesus, que é uma ordenança glorificar, aí. E ele diz aí que ele, né, humilhou publicamente os principados e a potestade. Quando morreu na cruz, desceu ao inferno, nenhum deles pôde tocar em Jesus, e Jesus ainda levou os que estavam lá. E levou o ladrão, né? E todo aquele que crê em Jesus, como eu acabei de falar, Jesus leva para o céu, lava e leva. Então, expôs publicamente, ou seja, ficou uma forma pública que todos viram a humilhação de Satanás e dos grandes demônios. São grandes, né? Furiosos, ninguém pode contra eles, só Jesus mesmo, o Espírito Santo. Temos que reconhecer isso, não ficar com medo, lógico. Tem que ter medo de desobedecer a Deus, temor. Mas o inimigo das nossas almas, ele é poderoso, tem poder, é sobrenatural. Ele persuade o mundo, ele engana, tanto ele engana, tem poder para enganar, como poder espiritual de nos neutralizar, de nos fazer errar. Inteligência eternal, milenar, quanto tempo ele já foi criado, por aí vai. E ele governava o mundo desde Adão, mas quando chegou em Cristo, levou uma paulada na cabeça, a cobra. Cobra dominou a serpente até ali. Mas quando chegou, levou na cabeça mesmo, ó, pisou na cabeça. Ou seja, derrubou o império de Satanás, o governo dele. E dali mesmo ele já mostrou o futuro de Satanás no lago de fogo. Ele mostrou a João que Jesus venceu na cruz o pecado, venceu o demônio, expôs eles à vergonha. Vitupério é vergonha, vergonha pública e para sempre. Foram envergonhados e são envergonhados pelo nome de Jesus, quando os santos, santificados pelo Espírito Santo, pelo sangue do Cordeiro, repreende Satanás. Diz: o sangue de Jesus te repreenda. Quem está em obediência, Satanás cai no chão, é queimado, é humilhado por nós pequenos, né? Pela nossa boca, lógico, que é o poder do Espírito Santo, é o nome de Jesus, tem poder, mas é usado por nós. É uma humilhação para Satanás. A quem ele aprisionava e torturava, agora está torturando ele. Queima ele, Jesus, queima Satanás. E Jesus, pela sua misericórdia, o poder que há no nome dele, vai queimando. Satanás não resiste ao sangue de Jesus, e vai se queimando, e vai sendo destruída as obras de Satanás pelo sangue de Jesus. As almas vão se arrependendo, as correntes vão sendo quebradas, vai estar havendo cura, libertação, vão ficando bem limpinhos para entrar no céu. Tudo pelo poder do sangue da morte. Satanás não resiste. Então é humilhante para Satanás. Quem governava, humilhava os outros, agora é humilhado, até pela criança, né? A criança estiver santificada, dizer: o sangue de Jesus te repreenda, estiver andando na santa doutrina, em obediência, ele cai no chão, é queimado. Então imagine o demônio chefe, o principado, hein? É humilhante, não é não? Porque eles são terríveis, viu? Tem poder, são terríveis. Ele neutraliza a pessoa, destrói a pessoa por dentro. Não é brincadeira não. Os dragões que lançam nas igrejas, que a gente não vê, né? Eu já vi alguns em sonho, em arrebatamento.
São terríveis mesmo, terríveis. Terríveis. Não é brincadeira não. Que os chefes, os demônios chefes, que os outros demônios morrem de medo deles. Satanás é o pior. Monstruosidade e o ódio destrói qualquer coisa. Só Jesus mesmo, viu? Quem tiver o Espírito Santo, não é brincadeira. Ele é terrível. E esse poder todo, né, entre aspas, essa escravidão dele, da humanidade, dessa coisa foi quebrada por Jesus. E Jesus usa os pequenininhos para humilhar ele, Satanás. E todos os principados, publicamente, todo mundo vendo ali, Satanás sendo obrigado a obedecer aquele ali, porque Jesus venceu. O nome de Jesus tem todo o poder. Nessas igrejas mundanas, que Satanás até se manifesta para enganar o povo, aí vai expulsar, ele sai ali porque ele está em conluio com outro demônio, para enganar o povo, para fazer o povo pensar que ali, aquela igreja mundana, o pastor tem autoridade. Mas ele mesmo fica só aguardando aquele pastor, aquela pessoa morrer para torturar ela no inferno. Aí dizem: você não me repreendia agora? Eu estava lhe enganando, eu fingia que eu estava saindo, que é para poder ganhar sua alma. Era uma ordem do meu chefe, do principado. Ele diz. Eles enganam, eles vivem enganando a pessoa. Eles fazem a pessoa achar que está certa, fazendo aquilo ali, da revelação, da isso. Eles vivem disso. Vivem disso. Enganando a pessoa. Então, Jesus, o Espírito Santo, onde ele está, ele desmascara essas coisas. E Satanás é humilhado, e Jesus deu poder para pisar em serpentes. Que ele pisou na cabeça da serpente. Ele dá poder para pisar em serpentes e escorpiões, e todo o poder das trevas e força opressora do inimigo. Dá aos seus santos a autoridade para usar o nome dele, né? Para isso tem que estar ali, né, fazendo a vontade de Deus, e quando Deus desejar, lógico, né? Toda hora também não. Deus que vai, é o Espírito Santo que vai usar a pessoa. Eu vou ali fazer isso, não. Tem que estar, né, consagrado ali, unido ao Espírito Santo, para ele realizar a vontade dele na hora certa, no momento certo, para a glória dele. Amém? Então Jesus é todo poderoso, é Deus. Confie nele, tema ele, ele disse, porque ele pode lançar o corpo ao espírito no abismo do inferno. Não temer a ninguém, nem a homem nem a demônio. Temer a Jesus, que ele é todo poderoso, e dai glória, honra e louvor. O amo, o idolatra, se apegue a ele e a nada mais, que ele vai te salvar pela misericórdia e graça, e satisfazer o desejo do teu coração. E ele sabe o que é bom, perfeito e agradável para nós. Amém? Vamos ficar de pé e glorificar e exaltar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré. Diga glória, 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 glória. Diga obrigado, meu Senhor, por nos perdoar, por morrer no Calvário, por vencer a morte, Satanás e os principados e potestades.